Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Muitas vezes Jesus, na sua pregação, contava histórias às multidões que o seguiam, aos seus discípulos, utilizava parábolas, algumas delas que não eram de compreensão fácil. Era preciso refletir para perceber bem naquilo que Jesus queria dizer. Outras, pelo contrário, eram muito diretas, tinham um sentido muito claro, como aquela parábola que hoje escutamos no Evangelho da Missa. Uma história que Jesus conta aos fariseus com duas personagens principais. Só sabemos o nome de uma delas, precisamente aquela que nesta terra era a menos importante, um pobre chamado Lázaro. E esse pobre, talvez te recordes da história, estava sentado junto do portão de um rico que se banqueteava esplendidamente, diz assim Jesus, todos os dias. Um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. O pobre, pelo contrário, estava cheio de feridas e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu, como acontece a todos os seres humanos, que o pobre morreu, em primeiro lugar, e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Ou seja, o pobre foi para o céu e depois acabou por morrer o rico e foi sepultado. E claramente esse rico não foi para o céu. Pelo contrário, foi enviado para um local onde sofria, diz Jesus, na mansão dos mortos, e estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro ao seu lado. Não sabemos se surpreendeu com esta visão, mas pediu a Abraão que enviasse Lázaro para o consolar, para o ajudar, para lhe dar um pouco de água, porque estava atormentado. E Abraão lembra-lhe, olha, não pode ser. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. A história continua e espero que a consigas ler e meditar com calma, mas só com esta parte que lemos já temos muito que falar com Jesus, que agora nos vê, que agora nos ouve. Tu, Senhor, contaste esta história não só àquelas pessoas de há 2000 anos atrás. Também a mim se pode aplicar. Talvez não me identifique com nenhuma destas pessoas, com aquele rico, talvez não pense que sou uma pessoa que tem banquetes esplêndidos todos os dias e que esbanja dinheiro por todo o lado. Se bem que às vezes pensamos como este rico e se bem que às vezes desejamos só as riquezas e invejamos aquela pessoa que conseguiu aquela carteira Vuitton e aquele outro que conduz aquele Porsche magnífico. Talvez pensemos que nunca nos comportaríamos como este rico da parábola, que deixa aquele homem morrer junto do seu portão. E, no entanto, às vezes podemos ter a tentação de viver só para as coisas materiais ou de procurar só nelas uma certa segurança, uma certa tranquilidade. E colocar a segurança só nessas coisas é algo que nos impede de olhar para os outros. O rico olhava para o seu banquete, desejava o seu banquete e era incapaz de olhar para aquele pobre, porque a riqueza, este desejo imoderado das coisas materiais, o viver só para elas, faz-nos perder sensibilidade, impede de ver as coisas com clareza. O Papa Leão, no domingo passado, dizia-nos: Jesus coloca uma alternativa muito clara entre Deus e a riqueza, pedindo-nos que tomemos uma posição clara e coerente. Nenhum servo
pode servir a dois senhores. Portanto, não podeis servir a Deus e à riqueza. Está claro que o Papa não está a advogar que de repente todos deixemos os bens que temos, esvaziemos as contas bancárias e que tentemos viver sem nada. Não é isso, naturalmente. Mas sim, está a pedir-nos que decidamos um verdadeiro estilo de vida. Diz ele, trata-se de escolher onde colocar o nosso coração, de esclarecer quem amamos sinceramente, a quem servimos com dedicação e qual é realmente o nosso bem. E é tão difícil, Jesus, podemos pensar na nossa oração, é tão difícil às vezes reconhecer qual é que é realmente o nosso bem, porque à nossa volta propõem-se muitas coisas como boas. São-nos propostos muitos bens, na publicidade, em todo o lado, no modo de vida de outras pessoas, que não têm esta ou aquela dificuldade que eu tenho por não ter tantos meios. Mas não é isso que interessa. Não é a riqueza que nos salva. Não é a riqueza que nos leva para o céu. O Papa Leão diz isto de uma forma muito clara. A sede de riqueza corre o risco de tomar o lugar de Deus no nosso coração, quando pensamos que é ela que salva a nossa vida. E como ouvimos nesta história de Jesus, não foi a riqueza que salvou aquele rico, pelo contrário. A tentação, diz Leão XIV, é esta: pensar que sem Deus até poderíamos viver bem, enquanto que sem riqueza seríamos tristes e afligidos por 1000 necessidades. Mas nós, no fundo, sabemos que isto não é verdade. Sabemos que sem Deus não podemos viver bem e por isso te pedimos, Senhor. Pedimos-te que nos ajudes a ter-te como prioridade e pedimos-te também que nos ajudes a ter o necessário para viver, a ter esses bens que nos permitem viver sem estar sempre a pensar se vou conseguir chegar ao fim do dia ou não, mas ao mesmo tempo a não estar agarrado a eles. E isto tem uma consequência, que não é só esta consequência que conta Jesus no final, não é? Com esta história, quando o rico acaba por ir para o inferno e aquele pobre acaba por ir para o céu, porque foi pobre e porque, enfim, não se revoltou diante de Deus e porque viveu de uma maneira santa e justa. Há consequências que nós já vemos ao nosso lado. Uma pessoa que vive de riquezas e para as riquezas olha com horror para os pobres. Aliás, não chega a olhar, desvia o olhar. Porquê? Porque é tudo o oposto daquilo que ela quer. É alguém a desprezar e ao mesmo tempo alguém que me causa pânico porque eu não poderia viver assim. Olhamos para essas pessoas como se não fossem humanas. E não é só isso, mas também olhamos para Deus como um plano B, aquele a quem recorrer quando o plano A, que sou eu, as minhas riquezas, o meu conforto, os meus planos, a minha capacidade de ganhar dinheiro, quando esse plano falha. E então sim, recorro a Deus, plano B, para que me ajude quanto antes a voltar ao plano A. Senhor, ajuda-me a perceber se há algo na minha vida que eu tenha que mudar, se há algo que eu tenha que corrigir, se em algum aspecto não estarei a ser como este rico da parábola. Estou a ser indiferente às necessidades de outras pessoas, estou demasiado ocupado a pensar nas riquezas que tenho ou que não tenho, naquilo que me falta e que quero conseguir. Já alguma vez me coloquei ao lado de uma pessoa que é pobre, que precisa de ajuda, e já alguma vez experimentei o que é essa pobreza? É isso que nos torna mais humanos, capazes de olhar para o nosso lado e não estar sempre a olhar para os nossos banquetes, para o nosso prato. Que Nossa Senhora nos ajude a olhar para o exemplo do seu Filho, para o exemplo de Jesus, que sendo rico, como diz São Paulo,
se fez pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para as pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.